Será que o Supremo Tribunal Federal, que hoje tem uma maioria progressista e adepta do identitarismo woke, vai decidir que a presença de símbolos religiosos em órgãos públicos, como cruzes e imagens, é algo inconstitucional? Pois é, pessoal. É isso que o STF vai julgar nessa semana, depois que o Ministério Público Federal entrou com uma ação contra a exposição de símbolos religiosos em prédios governamentais destinados ao atendimento ao público. O pedido do Ministério Público Federal já foi julgado improcedente 2 vezes, tanto na primeira instância da Justiça Federal, quanto também na segunda instância, no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Agora o caso subiu para o Supremo Tribunal Federal com uma discussão constitucional, e é aqui que a coisa muda de figura. Afinal de contas, nós estamos falando do mesmo Supremo que recentemente resolveu descriminalizar o porte de até 40 gramas de maconha para uso pessoal. Do mesmo Supremo que decidiu que os documentos de crianças nascidas vivas poderá conter os termos parturiente e responsável legal em lugar de mãe e pai. Olha só, a fim de incluir a comunidade LGBTQIA+. A gente está falando do mesmo Supremo que recentemente mandou banir livros que ele considerou ter um conteúdo degradante. O mesmo Supremo que já tem um voto favorável à descriminalização do aborto. Alguém duvida que esse Supremo progressista e woke vai declarar inconstitucional a exposição de símbolos religiosos em prédios públicos? Isso deveria mesmo ser uma prioridade do Supremo Tribunal Federal. Fica aqui comigo que daqui a pouquinho eu vou encerrar essa minha fala aqui, dizendo para você qual que é o meu palpite sobre o que vai acontecer, e ainda eu vou dar uma recomendação de livro aqui para você. Daqui a pouquinho eu vou te dar a recomendação de livro para você entender tudo desse assunto. Pessoal, a minha análise aqui jurídica sobre isso é a seguinte: as decisões da primeira e da segunda instância estão absolutamente corretas, corretíssimas, e não devem ser mudadas pelo Supremo. Sim, expor símbolos religiosos em prédios públicos não é inconstitucional, ou seja, é constitucional. E eu vou te explicar o porquê. Muita gente não entende bem o significado do conceito de laicidade do Estado, que está previsto no Brasil, lá no artigo 19.1 da nossa Constituição. E é importante vocês entenderem que cada Estado que adota a laicidade prevê um diferente regime, um diferente modelo de laicidade. A laicidade brasileira, o modelo brasileiro, significa que o Estado não adota nenhuma religião oficial de forma alguma, se mantém neutro em assuntos religiosos, o que garante que todas as religiões vão ser tratadas de maneira igual, respeitando-se também o direito de quem não tem religião. Entretanto, o Estado laico não significa Estado ateu, é Estado secular, Estado que afasta a religião para o âmbito privado. Na verdade, o modelo constitucional de laicidade que vigora aqui no Brasil é o da chamada laicidade colaborativa. O que quer dizer que o Estado reconhece o valor social das instituições religiosas e procura estabelecer parcerias com as igrejas, com os credos, em áreas de interesse público, como, por exemplo, a filantropia, a caridade, o auxílio às pessoas mais carentes e vulneráveis, que são trabalhos sociais que as igrejas fazem demais no Brasil há décadas. E isso está previsto expressamente no artigo 19, inciso 1º da nossa Constituição. Além de nós termos um modelo de laicidade colaborativa e não um Estado ateu, a presença desses símbolos também atende ao interesse público significativo, que é a preservação da nossa história, da nossa arte, da cultura nacional e regional. Quando a gente fala desses símbolos religiosos em órgãos públicos, em geral a gente não está falando de uma peça qualquer, mas de obras de arte de valor histórico, cultural e artístico, várias das quais têm dezenas ou até centenas de anos, podendo remontar até a época do Brasil colônia. Aqui é importante lembrar que a arte praticada pelos europeus, tanto na Idade Média quanto na Idade Moderna, era uma arte sacra, muito voltada para a reprodução dos motivos religiosos e mitológicos, e com essa visão em mente, os artistas europeus produziram as mais belas obras de arte do mundo. E isso, é claro, foi trazido também para o Brasil, onde a arte sacra também floresceu, e foi inclusive a primeira manifestação do período colonial, tendo como principal expoente, vocês vão lembrar, o Aleijadinho. Portanto, símbolos religiosos em órgãos públicos não são, em regra, apenas símbolos religiosos. Eles são a nossa herança histórica, artística e cultural, que precisa ser preservada. Vamos fazer uma comparação rápida aqui.
O Palácio de Élysée, lá na França, que é a residência oficial do presidente e aonde se reúne o Conselho de Ministros, tem dezenas de obras de arte sacra, retratando anjos, santos, Deus, Jesus, Maria e outras figuras religiosas. Alguém cogitaria, em sã consciência, remover ou destruir essas obras por conta da laicidade do Estado? Vocês conseguem imaginar enquanto os outros palácios ou repartições públicas de governos europeus têm obras de artes religiosas semelhantes? Alguém aí acha que algum europeu cogita remover ou destruir essas obras? É claro que não. E antes que alguém diga, Deltan, mas você está falando isso dos símbolos religiosos nos órgãos públicos, porque são os da sua religião. Não, 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 não. Você está enganado. Muitos dos símbolos em órgãos públicos são imagens de santos, portanto relacionados à vertente católica do cristianismo. E eu sou cristão evangélico batista, mas ainda assim eu reverencio o valor dessas obras em diferentes sentidos, artístico, histórico, cultural, e também muitas vezes essas pessoas retratadas se referem a pessoas que deixaram um legado, seja de exemplo, seja de realizações da história brasileira ou mundial. Vamos olhar um pouquinho para fora. Em junho de 2019, a Suprema Corte norte-americana tratou de um caso parecido, o caso American Legion versus American Humanist Association, em que se discutia a existência de uma cruz grande exposta lá na cidade de Maryland, que era mantida com recursos públicos e chamada de Cruz de Bladensburg. Por 7 votos a 2, a Suprema Corte americana entendeu que a existência da cruz no lugar público e a sua manutenção com verbas do erário não violava a neutralidade religiosa do Estado. O entendimento foi de que a cruz se tornou também um símbolo secular, sendo usada, por exemplo, uma cruz nos cemitérios, onde são enterradas pessoas, como uma forma de homenagem. Para a corte americana, determinar a remoção da cruz seria entendido por muitos como um ato de hostilidade contra a religião, o que não tem cabimento. O entendimento foi de que o objetivo da laicidade constitucional norte-americana é promover uma sociedade em que as crenças convivam harmoniosamente. E a presença da cruz, que está lá há muito tempo, é coerente com esse propósito. E os Estados Unidos decidiram isso dentro de um sistema legal que estabelece uma separação e neutralidade do Estado sem estabelecer colaboração entre religião e Estado, que é o sistema de laicidade mais rígido do que o brasileiro. E a França, que não derruba seus símbolos, mesmo tendo um modelo de laicidade que é muito mais extremado. O sistema francês tem raízes lá na Revolução Francesa, lá no anticlericalismo da Revolução Francesa, que estabelece praticamente lá na França o Estado ateu, secularista, e ainda assim não derruba seus símbolos religiosos. E aqui no Brasil, como será? Se eu for ter que dar um palpite, eu diria que esse STF, sequestrado pelo progressismo e pela ideologia woke, vai acabar dizendo que expor símbolos religiosos é inconstitucional, seja pela laicidade do Estado, seja por uma suposta supremacia cristã, já que haveria uma preponderância de símbolos cristãos em detrimento de símbolos de outras religiões. E não é uma surpresa que nós tenhamos uma Suprema Corte que está decidindo esse tipo de coisa. O STF, afinal de contas, já acabou com a Lava Jato, já garantiu a impunidade geral, já esmagou a direita e os réus do 8 de janeiro, por isso agora eles têm tempo para decidir casos como esse. Agora eu vou te dar a dica do livro, chama Liberdade Religiosa, do amigo Thiago Vieira. É o melhor livro, na minha opinião, sobre esse assunto, você vai adorar, fala de tudo isso, explica em detalhes. E agora eu quero ouvir a sua opinião. O STF vai declarar inconstitucional expor símbolos religiosos em espaços públicos? Me conta aí nos comentários.